ficar bem concentrado hoje. Que hoje você não vai sair daqui sem ouvir a voz de Deus, não. Então esteja atento. Esteja ligado aqui no altar. Que é daqui que Deus vai falar com a tua vida hoje. Então não fale com o irmão, não converse com o irmão que está do seu lado. Não converse com o irmão que está na sua frente, nem com o irmão que está atrás de você. Mas fique ligado com Deus e prestando atenção aqui, amém? Amém. Amados, eu me chamo Iago Carvalho, eu sou conferencista de batalha espiritual e palestrante. E Batalha Espiritual e Libertação, eu dou um seminário chamado Armas de Guerra, onde eu ensino biblicamente quais são as armas de guerra espirituais que nós temos. Como diz em 1 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nesse seminário é um seminário de 2 dias, e hoje vamos estar aprendendo um pouco sobre nós mesmos. Antes, uma coisa interessante que o pastor falou ontem no culto, antes de nós conhecermos o nosso inimigo, devemos conhecer a nós mesmos. E hoje vamos conhecer a nós mesmos. A Bíblia fala que o homem analise-se a si mesmo. Então hoje é um dia de autoanálise. Hoje é um dia que você vai analisar tudo aquilo que te separa de Deus e vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. E você vai ser liberto nessa noite de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Quantos creem nesse mistério? Aleluia! Glória a Deus! Abram suas Bíblias, irmãos, sem muita demora. Em Gálatas 5, no versículo 16. Eu vou pedir, por gentileza, que quem for abrindo se coloque de pé para que eu possa ver quem abriu. Gálatas 5:16. Ainda teve alguns irmãos que não abriram, vou guardar que todos abram. Quem não puder se colocar de pé pode ficar sentado, mas os que puderem, eu queria pedir, por favor. Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Repita comigo: coisas semelhantes a essa. Acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns com os outros, invejando uns com os outros. Podem sentar dando glória a Deus e aleluia. Amados, no texto que lemos, vimos que Paulo descreve duas forças que lutam dentro de nós. De um lado está a carne, do outro
está o Espírito. Um se opõe ao outro, um ataca e o outro contra-ataca. Vivemos nesse conflito, mas Paulo, ele nos mostra o caminho em que devemos trilhar para sermos libertos das obras da carne. Paulo lhe relata, item por item, de quais são as obras da carne. E ele também relata, item por item, de quais são as obras do Espírito. Se o Espírito Santo, ele habita em nós, é infinitamente mais poderoso do que as nossas tentações. Então devemos estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que entendemos com isso, amados, é que possamos estar sujeitos aos frutos do Espírito Santo, que possamos estar sujeitos às coisas de Deus, praticando os frutos do Espírito Santo. E com isso, teremos força para poder resistirmos ao diabo. Indo lá em Efésios 6:10, Paulo nos mostra a nossa armadura de guerra, a armadura que Deus nos deu para guerrearmos no mundo espiritual. Paulo nos ensina que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores e contra as hostes espirituais que habitam nas regiões celestiais. Logo entendemos que o inferno não é embaixo da terra, como muitos imaginam, mas o inferno está nos céus, em cima do primeiro céu. Entendemos, estudando a Bíblia, que existem 3 céus. O céu é o primeiro ao qual vemos. O segundo céu, que é onde habitam o principado, as potestades, os dominadores e as hostes espirituais que Paulo fala. E o terceiro céu, que é acima, que é o trono do nosso Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Outro texto que comprova que os nossos inimigos e o inferno não é debaixo da terra como outros pensam, e sim no segundo céu. Lá em Daniel 10, Daniel estava orando, pedindo resposta ao Senhor, e desceu um anjo, trazendo a resposta à oração de Daniel. E o príncipe do reino da Pérsia segurou o anjo nas regiões celestiais, ou seja, segurou o anjo nos céus. E veio o anjo mais poderoso, desceu e batalhou contra o príncipe do reino da Pérsia. E o outro anjo conseguiu trazer a resposta à oração de Daniel. Quem entendeu diz amém, quem não entendeu diz não amém. Amém. Glória a Deus. Então, amados, contando apenas com o nosso entendimento, faremos as escolhas erradas. Se deixarmos somente por tudo aquilo que nós conhecemos, sempre iremos errar, sempre iremos fazer as coisas que desagradam ao nosso Deus, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, desde a queda do homem. Então, devemos pedir auxílio do Espírito Santo de Deus, para conseguirmos viver os frutos do Espírito Santo de Deus. Quando nós liberamos a ação do Espírito, nós vencemos os desejos pecaminosos. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós vencemos os desejos da nossa carne. Muitos de nós, ou todos nós, vivemos constantemente sofrendo ataques do inferno, mas muitos de nós, muitas vezes, não percebemos quando estamos sofrendo ataques do inferno. Devemos fazer e pedir a Deus um dos dons espirituais descritos em 1 Coríntios, que fala discernimento de espírito. Com esse dom espiritual, nós temos o entendimento
vindo da parte de Deus, de discernir os espíritos malignos e benignos, discernir o que vem de Deus e discernir o que vem do diabo. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós vamos mudando e caminhando de glória em glória e de vitória em vitória. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Amados, batalha espiritual e guerra espiritual não é um assunto de moda, não é um assunto que vem, que estoura e depois some. Nós não escolhemos se entramos na guerra ou se não entramos na guerra. Nós não escolhemos se vamos viver em batalha ou se não vamos viver em batalha. Nós não escolhemos se vamos enfrentar Satanás e seus demônios e todo o inferno, ou se não vamos enfrentar Satanás e seus demônios e todo o inferno. Nós não escolhemos isso. Nós vivemos em guerra o tempo inteiro. E Deus me trouxe aqui hoje para levantar guerreiros para a guerra dele. Deus me trouxe aqui hoje para levantar soldados para a guerra dele. Aleluia. Deus me trouxe aqui hoje para que vocês possam sair daqui armados até os dentes, para guerrear no mundo espiritual. E Satanás não vai gritar com unção e autoridade quando você aprender a usar as armas que o Senhor te deu. Mas antes de vestirmos a nossa armadura, antes de pegarmos o nosso arsenal de guerra, devemos conhecer o nosso interior. Devemos conhecer as nossas fraquezas e as nossas virtudes. Devemos conhecer aquilo que nos aproxima de Deus e aquilo que nos distancia de Deus. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nessa noite vocês vão se analisar, cada um de vocês, e vai ver tudo aquilo que distancia, que nos distancia de Deus. E essa verdade, que é Jesus, vai te libertar nessa noite. Tem muita gente, pastor Alain, que acha que crente não precisa de libertação. Mas tem muito crente definhando, porque deixam as áreas que precisam ser libertas à toa. Não cuida das feridas, não trata, não apresenta as feridas ao médico dos médicos, ao único que pode sarar e curar as nossas feridas. Ele é o médico dos médicos. Ele pode limpar o seu coração. Ele pode tirar todo o trauma, todo o medo, toda a mágoa. Ele pode te libertar. Não sou eu, não é o pastor Alain, não é ninguém. É a verdade que liberta. É Jesus que liberta. É a palavra viva, o Logos de Deus que liberta. Amém? Amados, em 1 Tessalonicenses 5,23, nós vemos lá que o nosso corpo é composto por alma, que nós, seres humanos, somos compostos por alma, corpo e espírito. Ou seja, somos seres tricotômicos. Temos uma separação: o nosso corpo físico, a nossa alma, que é o que nutre os nossos sentimentos, que nutre angústia, alegria, medo, temor, traumas, paz, e o nosso espírito, que é o que nos mantém vivos e é o que nos liga com o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos
essa divisão espiritual que nós temos, nós facilmente entendemos para onde vão os ataques do inferno. A Bíblia fala: o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Satanás, as tentações do inferno vêm naquilo que a nossa carne é fraca, naquilo que a nossa carne cobiça, naquilo que a nossa carne deseja. Os demônios, eles nos conhecem, acompanham a nossa vida desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Então ele sabe aonde nós somos fracos e aonde nós somos fortes. Eles não irão atacar aonde nós somos fortes, porque eles não são burros. Eles irão atacar onde nós somos fracos, porque eles são seres inteligentes. Se você conhece o seu inimigo, você não vai atacar no escudo dele. Se você conhece o seu inimigo, você vai atacar aonde não tem armadura, aonde não está protegido. Se o seu inimigo está com o escudo e está sem capacete, você não vai atacar o escudo, você vai querer atacar a cabeça, que está sem o capacete. Da mesma forma, devemos conhecer as estratégias do inferno para com as nossas vidas. E assim o inferno conhece as estratégias corretas para nos atacar. É uma guerra a qual não escolhemos se entramos ou não. Nessa guerra nós vivemos ela 24 horas por dia. E essa guerra só terá fim quando a sétima trombeta tocar, o céu se abrir e Jesus Cristo voltar para buscar os seus, para morar na Nova Jerusalém. Vamos aqui para morar na Nova Jerusalém. Dá um brado de glória, Senhor, nessa noite, para estremecer o inferno. Aleluia! Glorificado é o teu nome, Deus. Amados, no versículo 16, Paulo nos alerta para que o nosso espírito ande em comunhão com Deus, para que não façamos os desejos da nossa carne. Porém, para andar em comunhão com o Espírito de Deus, devemos cumprir as obras do Espírito, devemos viver os frutos do Espírito. Agora, como nos mantermos firmes? Como viver com os frutos do Espírito? São 3 passos básicos que todo crente deve cumprir. Vivemos de uma guerra, sabemos que existem as estratégias, sabemos que existem as armas, mas para entrarmos na guerra, devemos estar fortalecidos primeiro. Ninguém entra na guerra fraco, ninguém entra na guerra com fome. Então devemos cumprir os 3 passos básicos que fortalecem a vida do crente, que fortalece a vida do servo do Senhor. O primeiro passo é a oração. Com a oração é como nos comunicamos com Deus. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. Como devemos confessar os nossos pecados? Orando ao Senhor em voz alta e confessando, dizendo qual pecado que cometemos e o que desagradou ao Senhor, o que entristeceu ao Senhor. Pecado, igreja, não é orar assim: meu Deus, perdoa os meus pecados que cometi no dia de hoje. Não. Pecado, ele tem nome e sobrenome. Então, se eu sou um mentiroso, eu vou me ajoelhar e vou orar e dizer: Deus, me liberta da mentira, porque isso está desagradando e não está deixando eu ter comunhão contigo. É assim que devemos orar, para que Deus nos liberte e nos perdoe. Davi, quando ele orava, pedindo perdão dos pecados dele, ele não escondia os pecados, muito pelo contrário, ele dizia o nome e o sobrenome do pecado, e assim todas as vezes ele foi perdoado. O segundo passo é o jejum. O jejum nos fortalece no mundo espiritual. Quando ficamos sem comer por um determinado momento,
comer, estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, estamos buscando o Senhor na palavra, estamos orando, estamos nos fortalecendo. Mas se somente ficamos sem comer, não estamos jejuando, estamos apenas de dieta. Isso não nos fortalece no mundo espiritual. Quando estamos jejuando, devemos estar orando e buscando de Deus a palavra. Assim estaremos nos fortalecendo no mundo espiritual. E a armadura do Senhor, que diz em Efésios 6, estará fortalecida para os dias maus. O terceiro passo simples que o crente deve ter antes de entrar na guerra. Primeiro foi a oração, o jejum e agora a leitura da palavra. A leitura da palavra é o que nos dá o conhecimento e o entendimento para entendermos o que é o certo e o que é errado diante de Deus. Com a leitura da palavra, iremos aprender aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada ao nosso Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem não está entendendo diz não amém. Glória a Deus. Amados, no versículo 17 e 18, há um contexto de batalha espiritual, onde a carne, tentada pelos demônios, querem fazer o que é mal, e o espírito que está forte contra-ataca. Vamos ler o versículo 17? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. No versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, os inimigos tentam na nossa carne, e nosso espírito está fortalecido diante do Senhor, contra-ataca contra o inferno, e vivemos assim, 24 horas por dia, e por isso devemos estar alicerçados em Deus, para resistirmos às ciladas do diabo. E assim ele irá fugir de nós, como diz em Tiago 4:7. Vamos separar, igreja. Essa foi a introdução. O tema dessa mensagem é obras da carne versus obras do Espírito. Vamos separar as obras da carne por grupos, para que possamos identificar e ver se nos encaixamos em qual grupo. E nessa noite, Jesus vai te libertar de toda impureza e de tudo aquilo que te afasta dele. E depois vamos separar os frutos do Espírito, para podermos entender quais são eles. O primeiro grupo, pecado de impureza sexual. No versículo 19, temos a impureza, que é o primeiro passo da prostituição. Quando damos lugar ao diabo, vendo coisas impuras, conversas impuras, lendo coisas impuras, conversas impuras, e quando estamos acessando na internet coisas impuras que não agradam a Deus, isso gera uma maldição. Da maldição gera a devassidão, e a devassidão te leva ou nos leva à prostituição. Isso é algo abominável para Deus. Impureza sexual não é só prostituição, não é só adultério, não é só fornicação, não é só homossexualidade ou lesbianismo. Impureza sexual também são muitas vezes os pensamentos que nutrimos e deixamos entrar no nosso coração. Jesus ensina em Mateus que o adultério começa só de olhar para uma pessoa e a desejá-la. Aí já adulterou no seu coração. Devemos estar cientes do que é a impureza sexual, e devemos estar fortalecidos para evitar que isso acampe e crie raízes na nossa vida. O segundo grupo é o pecado de impureza espiritual. Diga para o seu irmão: impureza espiritual. No versículo 20 e 21, vemos que a idolatria
que nada mais é adoração a outros deuses, ou seja, adoração a demônios, ou adoração a alguém, ou a um ídolo, ou a um objeto. Isso são obras da carne. Entendemos, amados, que idolatria ou impureza espiritual não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura ou acender uma vela para ela e adorá-la. Não. Impureza sexual é quando o povo de Deus se prostitui espiritualmente com os demônios. É quando o povo de Deus se prostitui espiritualmente e deixa que outras coisas ocupem o lugar que é somente de Deus. É quando o povo de Deus deixa de fazer Deus o centro da sua vida e passa a colocar outras coisas como prioridades e como centro da nossa vida. Isso é o que Deus mais abomina. E Deus castigou o povo de Israel muitas vezes por causa desse pecado de impureza espiritual. Vemos que as obras da carne para impureza espiritual são também feitiçaria, rituais, pactos religiosos e bruxaria. Existem crentes, pastor Alain, que tem pactos religiosos sem saber. Existe crente que ainda anda no costume de tudo dizer Ave Maria. Está chamando a maldita da Maria. Porque essa Maria que dizem que é deusa não é a mãe de Jesus, é um demônio que tomou o nome da mãe de Jesus. Tem crente com esse mau costume. Tem crente com o mau costume de fazer a cruz, de fazer o sinal da cruz. Eu vou ensinar para a igreja hoje o que significa o sinal da cruz. Muitos acham, eu vou até para ir para baixo para poder a igreja me enxergar melhor. Aqui tá bom. Muitos acham que o sinal da cruz é a cruz normal, mas não é. O sinal da cruz que as pessoas fazem é a cruz invertida, de cabeça para baixo, que conhecemos que é o sinal do anticristo. Se fosse a cruz normal, percebam comigo, inteligência. Nós temos a inteligência de Cristo, nós temos a mente de Cristo, somos seres inteligentes. Então vamos lá comigo. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer legalidade. Aqui, o sinal da cruz. Pega daqui de cima, né? Aí desce até aqui. Aí parte aqui e depois sobe. A parte maior está para cima e a parte menor está para baixo. É a cruz invertida, sendo que a cruz ela é assim e não assim. Essa é a cruz invertida. É a cruz que a gente faz aqui. Que a gente não, misericórdia. Que eles fazem aqui. E a cruz normal ela é assim. Então se fosse fazer uma cruz normal no peito, seria mais ou menos assim. Ela iria bater aqui, iria descer até aqui, ia subir de novo aqui, ia parar aqui. Ela não ia descer daqui, ia fazer aqui, ia subir de novo. Está entendendo? Amém? Quem entendeu diz amém. Quem não entendeu diz não amém. Não amém? O irmão não entendeu não? Vou explicar. Amém? Entendeu? Se não explicar para o senhor. Amém. Glória a Deus. Então, amados, devemos estar vigilantes, pois o diabo e o inferno são astutos e fazem de tudo para que possamos viver debaixo de maldição e debaixo de legalidades espirituais. Os demônios, eles não podem com a gente, então eles usam de símbolos para transitarem do mundo espiritual para o mundo físico. Quer ver outro pacto religioso, outra coisa que dá legalidade para os demônios? Que muitos de nós temos em casa? A maldita vela, que quando falta luz todo mundo acende, que no bolo de aniversário todo mundo bota e assopra e ninguém sabe dizer por quê. Mas eu vou te dizer por quê nessa noite, para alertar e abrir os olhos espirituais, para que possamos enxergar as estratégias do inferno para tragar as nossas vidas. A
O fogo, representada pela chama que se acende nela. A água, representada pelo líquido que ela produz. A terra, representada pela parte sólida dela. E o ar, representado pelo ar que apaga ela. Ela é a junção dos 4 elementos. E ela cria um quinto elemento espiritual. Uma substância chamada prana. Prana é uma substância espiritual que gera maldições. E quando uma vela ela é acesa, abre-se um portal de transição para os demônios, do mundo espiritual para o mundo físico. Os demônios, eles são seres espirituais e não podem transitar no mundo físico sem legalidades e sem permissão de nós que comandamos e temos o domínio do mundo físico. Então, através da vela acesa, abre-se um portal de transição. E os demônios conseguem saírem do mundo espiritual e agirem no mundo físico. Estão me entendendo? Amém. E aí agora eu te pergunto, pastor, por que todo aniversário tem que ter um bolo redondo? Naturalmente seria um bolo redondo, branco, com a vela em cima. Ninguém sabe responder. Todo mundo, nós aderimos a esse costume e não sabemos o porquê esse costume chegou até nós. Antigamente, existia uma deusa, ou um demônio, chamado Diana. Era conhecida como a deusa da lua. A lua ela é redonda e branca. Em ritual, a deusa Diana fazia-se um bolo branco, redondo, e colocava-se uma vela em cima, que era o que ligava o portal para Diana vir receber a oferenda. E entregava-se a Diana o bolo redondo branco com a vela acesa. E com a vela acesa, abria um portal espiritual para o demônio chamado Diana descer, buscar a oferenda e voltar. Em todo ritual de alta e baixa magia, seja eles satanistas, Rosa Cruz ou seitas que são da alta magia, ou seja eles da macumba, do candomblé, da quimbanda, da umbanda, que são da baixa magia, todo ritual tem que ter uma vela acesa. Porque a vela abre o portal para a entidade ou o demônio descer e receber a oferenda. E quando nós ligamos uma vela dentro da nossa casa, estamos abrindo um portal para demônios transitarem na nossa casa. Muitas vezes o marido briga com a esposa, discute, o filho está rebelde, vai para o mundo das drogas, e oramos e somos fiéis a Deus e não sabemos porquê. Mas estamos debaixo de maldição e dando legalidades ao diabo por causa de uma maldita vela que não conhecemos o significado, não conhecemos a simbologia espiritual que ela tem. Devemos estar com os olhos abertos e atentos para as coisas espirituais, pois a nossa guerra ela é viva e ativa 24 horas por dia. E devemos estar vigilantes acerca das estratégias do inferno. Tem mais, pastor. Não é só a vela, não são só as simbologias. Os demônios, eles nos atacam o tempo inteiro, igreja. Muitos de nós não percebemos. Quer um outro exemplo da vela? Aí vai o casal e janta, vai no jantar à luz de vela. Aí o marido pede a mulher em casamento, o namorado pede a namorada em casamento. Aí ela aceita. Aí, depois disso, os dois começam a ter discussões. O cara começa a se interessar por outras mulheres, aí casa e depois se separa. Mas estão na igreja. Meu Deus, o que aconteceu? O meu casamento foi destruído. A vela que foi ligada lá gerou uma legalidade para o demônio da sexualidade entrar na sua vida e no seu relacionamento. E se isso não for quebrado, se não for feita uma oração de quebra de maldição, isso perpetua para a sua vida inteira. E aí o casamento acaba e ninguém sabe por que foi. Uma mulher um dia desses veio me pedir oração no WhatsApp. Ela chegou no WhatsApp e falou assim, pastor Alain. Chegou no
WhatsApp para mim e disse: meu amado, eu te peço que ore pelo meu casamento. O que foi, minha irmã? O que aconteceu? Meu marido disse que não quer saber mais de mim, que não gosta mais de mim, que está interessado em outra mulher. Aí eu perguntei: ele é crente? Ela disse: é. Está na igreja, é crente. E a senhora como é que está? Eu estou buscando ao Senhor, mas só que isso está me entristecendo muito. Eu cheguei e disse para ela: minha amada, você está debaixo de maldição. As maldições têm que ser quebradas, senão seu casamento vai ser destruído, porque o inferno não está de brincadeira. O principal alvo do inferno é a família. E eu bato nessa tecla toda hora, porque o principal alvo do inferno é a família. Porque quando eles destroem a família, eles conseguem destruir a sociedade. Quando destroem a família, eles conseguem acabar com a igreja. Porque nós somos constituídos de família. Deus no Éden, ele constituiu Eva para Adão e Adão para Eva. Constituiu família. E o primeiro intuito de Satanás foi destruir a família. Quando Caim matou Abel, entrou o primeiro homicídio na terra. Satanás destruiu a família de Adão. Da mesma forma, ele tenta destruir as nossas famílias. Com homossexualidade, com lesbianismo, com adultério, com prostituição e com várias e tantas outras coisas. Então, vamos continuar. Vamos agora para o grupo 3. Então até que horas, pastor? 9h30? Amém. Grupo 3. Pecado contra outras pessoas. O grupo 1, vamos repetir para poder lembrar? Grupo 1, diga para o seu irmão: impureza sexual. Grupo 2, pecado de impureza espiritual. Grupo 3, pecado contra outras pessoas. Vamos dar uma adiantada. O pecado contra outras pessoas são inimizades, que são confusões, brigas, divisões familiares. Porfia, que é egoísmo, agindo junto com a inimizade. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e um pecado chama outro pecado. A inimizade chama o egoísmo, chama porfia, e assim vai, uma cadeia. Os camaradas não libertam, a tendência dele é afundar mais e mais. Emulações, inveja, querer o que você não tem, querer o que é dos outros. O irmão comprou um carro. Vou comprar o igual dele, porque ele tem, eu também posso ter. Isso é inveja, está repreendido em nome de Jesus. Preste bem atenção nesses pecados, porque se porventura você praticou algum deles, ou pratica ou tem um costume, Jesus vai te libertar nessa noite. Ira, impulso violento, peleja, discórdia, guerra, dissensões, divisões que resultam em fazer o próprio desejo, não o desejo de Deus. Heresia, blasfêmia, opinião absurda acerca de uma verdade. Inveja, similar ao ciúme. Vamos ao quarto grupo. Pecado por falta de autodomínio. Diga para o seu irmão: pecado por falta de autodomínio. Vamos lá. Grupo 4. Pecado por falta de autodomínio são homicídio, gerado por raiva e ódio junto. Aí o cara está com raiva, gera um ódio, e aí vai lá e mata a pessoa. Bebedices, embriaguez, abuso do álcool. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Glutonaria. Glutonaria é tudo em excesso. É comer em excesso, é beber em excesso, é fazer tudo em excesso. É o pecado da gula, né? Então, se você tem esse pecado, você vai ser liberto hoje. Ou coisas
semelhantes a essa. Esses são o quarto grupo. O pecado contra outras pessoas. São esses pecados que a Bíblia relata. E a Bíblia também fala de coisas semelhantes a essa. Então tudo que é semelhante a esses pecados, e se você o pratica, você tem que ser liberto em nome de Jesus. Agora vamos ver os frutos do Espírito. O amor, que é a caridade. O nosso Deus é amor. Se não fosse o amor de Deus e a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Se não fosse o amor de Deus e a sua misericórdia, não estaríamos aqui hoje, nessa noite. Deus é amor. E nós, quando nascemos de Deus, devemos também ser amor. Jesus nos ensinou: ame a Deus acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. E se você não ama o seu irmão que você vê, você não ama a Deus que você não vê. Então devemos amar, porque o nosso Deus é amor. O outro fruto do Espírito é o gozo, que é a alegria, o prazer, a felicidade. Prazer em fazer as coisas de Deus, prazer em estar na casa do Senhor. O salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos ter prazer em praticar as coisas de Deus e viver para Deus. Ter paz. Ter paz é um fruto do Espírito. É um fruto da nova criatura, daqueles que nascem para Cristo. Ter sossego. Você dormir, entregar tudo nas mãos do Senhor e saber que o nosso Deus é poderoso para fazer e resolver todas as coisas. Como o irmão ali que contou o testemunho, que estava precisando de emprego, orou, pediu a Deus, dormiu, e no dia seguinte Deus providenciou um trabalho para ele. Isso é fruto do Espírito. Porque ele teve paz e acreditou, teve o sossego e acreditou que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Vamos para o próximo. Longanimidade é suportar a adversidade, é não se irar facilmente, é não se irar com qualquer ofensa. Tem crente que não tem maturidade espiritual, que qualquer coisinha o camarada está triste. Tem pessoas que falam comigo e eu não posso responder, elas não entendem, muitas vezes porque eu estou ocupado. E aí já acham, já me criticam. Aí se chega para o pastor não pode atender, já